modelo, só que uau, a pessoa fez uma sessão de, né, maquiagem com Photoshop e coloca lá. Você não reconhece a pessoa, qual é o sentido disso, né? Então a gente tem vários questionamentos também que a gente tem que fazer. LinkedIn, review de bares, etc. Passa o dia inteiro no LinkedIn, à noite faz um happy hour no LinkedIn para fazer votação. Geek também ama, ok? Geek também tem suas características bacanas. As pessoas não sabem. Geek ainda é um cara mais assim, é nerd. Gente, sempre foi nerd. Nerd é um cara não compreendido, ok? A gente dá risada de umas coisas que os outros não acham graça. Ou seja, se você achar o grupo aqui, vai entender se seu público-alvo é nerd, vai ouvir o que eles falam aqui para ver o que você pode atingir. Dremel, quem conhece Dremel aqui? Dremel é ótimo. Gente, quem trabalha com marketing tem que conhecer Dremel, é uma rede nacional, brasileira, onde você pode colocar as marcas para você interagir, ou você pode interagir com as marcas que você gosta. Não é melhor colocar sua marca lá e interagir com o povo no seu quintal, em vez de deixar eles interagirem na rua, nos outros lugares? Dremel é bem bacana. Z-Trend, uma rede social para prever tendências. Eles ficam analisando as respostas de qualquer pergunta que você faz, por exemplo, se as bibliotecas públicas vão sobreviver a 2050. Se muita gente der resposta, a chance de estar certo é muito grande, a sabedoria das multidões. É que nem Foursquare. Quem usa Foursquare aqui? Se tiver muita gente falando que aquela comida é boa, provavelmente aquela comida é boa. Ok? 2, 3? Não, né? Mas muita gente, provavelmente é. O Google tem um serviço que chama Nowcaching. Não sei se vocês conhecem Nowcaching. Nowcaching é um serviço do Google que prevê o presente. Toda vez que eu falo isso, eu falo, prevê o presente, coloca. Vocês sabem quantas pessoas estão gripadas em São Paulo hoje? O Google sabe. Porque ele sabe quem busca sintoma, quem busca médico, quem busca remédio, etc, etc. Ele prevê eleição antes de qualquer um saber mais rápido que qualquer um, ok? Então é bastante interessante o poder que isso tem. Sonho. Quem já não sonhou que outro está sonhando? O que significa o seu sonho? Rede social dos sonhadores. Até coisas mais mundanas, né? Cirurgia plástica. Tem um implante, você vem aqui, alguém te ajuda a comprar um peito de silicone, um bumbum arrebitado, alguma coisa assim, ok? E até as coisas mais, assim, inusitadas. Que essa rede, não sei se vocês viram, foi lançada em junho no Brasil, uma rede social para traição, para quem quer ter um caso discreto, olha aqui. Ou seja, são pessoas comprometidas que entram numa rede social para trair. Aí, olha, no Brasil, em menos de um mês, teve uma adoção de 150 mil pessoas. Olha que felicidade, você estava louco para trair, vai ficar numa rede social para fazer isso. Muda de casamento, de parceiro, sei lá o quê, não precisa esperar isso. Nos Estados Unidos tem 1,5 milhão de pessoas cadastradas nessa rede, ok? Ou seja, tem rede social para tudo. Desde as coisas mais bacanas, né, Scooby, etc., até as coisas mais mundanas, né, da mente humana. Bom, todo mundo aqui conhece o Ning? Ning é uma plataforma para você criar redes sociais, ok? Por um lado, isso é bacana. Por quê? Se tiver algum interesse que não está contemplado com a rede social, eu posso criar. Mas, por outro lado, gente, quem aqui quer mais uma rede social? Alguém quer? Não. O Google Plus está entrando, todo dia tem gente colocando no feed, mas a gente não quer mais uma. Se cada universidade que a gente está, cada grupo que a gente está, colocar mais uma, a gente fica louco. Então, por favor, só use o Ning quando você tiver certeza que aquilo que você quer criar não existe, ok? Senão, o que você usa? Hashtag. Hashtag é o máximo. Eu amo hashtag. Estou dando declaração de amor para hashtag. Por quê? Ela permeia todas as redes sociais e cria um canal. Quando tiver que morrer, morre com Deus, né? Tchau. Não fica lá um cadáver digital, atrapalhando a vida da gente, ok? Tanto que no Japão já tem lado de um QR Code que faz link para os seus perfis. Por quê? Para você poder linkar com que a pessoa... Gente, muita gente começou a morrer de 2003 para cá, né? E começa a ficar esses cadáveres digitais. Tem redes sociais para mortos também, como se fosse um cemitério, para prestar homenagem. Ou seja, é a tendência que a gente tem. Para falar disso de redes sociais, alguém já leu esse livro? É de Starfish and Spider, em português chama Quem Está no Comando. Não me pergunta por quê, não devia chamar isso. Devia chamar A Estrela do Mar e a Aranha, ok? Mas alguém traduziu por... Não, lição de casa. Lição de casa. Vai ter um outro livro que eu vou falar na sequência, que é para anteontem. E esse aqui é para ontem, ok? Esse livro, ele fala... Lembra que eu mostrei aquele gráficozinho para vocês? De redes sociais distribuídas, centralizadas, descentralizadas? Ele fala como é que a gente consegue atuar nas descentralizadas, ao invés das centralizadas que a gente está acostumado. Só vou dar um exemplo para vocês, depois vocês leem. Os espanhóis, quando vieram para as Américas... Por que chama Estrela do Mar e a Aranha? Deixa eu explicar antes, depois eu explico dos espanhóis. A aranha é um organismo centralizado. Se você cortar a cabeça, ela morre. A Estrela do Mar, ela não tem cabeça. Os órgãos são distribuídos no corpo. Se cortar uma perna, nasce outra. Se cortar no meio, nasce duas. Então, se você tentar usar as técnicas que você mata uma organização centralizada, hierarquizada,
numa organização distribuída, não só não funciona, como piora, nas dois, ok? Então vou mostrar um exemplinho para vocês. O primeiro é dos espanhóis, vieram para as Américas, rapidamente acabaram com maias, incas e aztecas. Você matava o imperador, acabava a civilização, ok? Quando eles foram tentar subir para os Estados Unidos, onde é o Texas hoje, eles encontraram os Apaches e não conseguiram passar pelos Apaches, porque os Apaches eram descentralizados. Vocês lembram do Jerônimo? Jerônimo do filme, lembram? Jerônimo não era um imperador, ele era um líder. Você mata um Jerônimo, o povo fica muito louco, nasce 2. Você mata 2, nasce 4. Você mata 4, você vai levantando lideranças. Quem soube usar isso bacana, eles não passaram, certo? Os espanhóis não conseguiram subir na linha do Texas. Atualmente, quem usa bem isso? Alcoólatras Anônimos. Quem é dono do Alcoólatras Anônimos? Ninguém. E eles usam a rede dessa maneira. Visa usa bem. Quem usa mal está se ferrando cada vez mais? A indústria pornográfica. A indústria pornográfica não perde mercado todo ano. Então como é que funcionava antes? Você tinha a produção, distribuía e atingia as pessoas. Era difícil as pessoas se conectarem para fazer pirataria. O máximo que você fazia, duplicava um CDzinho ali e passava para o outro, não é? A partir da hora que conectou todo mundo, o que surgiu? O Napster, primeira estrela do mar, ok? O Napster surgiu, mas era centralizado, e era um cara. Processaram o cara, que agora é sócio do Facebook, e fecharam o Napster. Resolveu? Não. Na hora que você matou o Napster, veio o mais forte, que era o Kazaa. Aí o Kazaa ainda tinha um dono, e aí só que ele era mais distribuído. Fecharam o Kazaa e processaram o dono do Kazaa, que virou dono do Skype, que foi comprado pela Microsoft. Ou seja, esses caras nunca se ferram, ok? São bons, quem é bom, não se preocupe com roubar sua ideia e eu te matar, porque você nasce de novo, ressurge. Bom, resolveu acabar com o Kazaa? Não, piorou. O que a gente tem agora? Emule. Quem é dono do Emule? Ninguém. É open source, transformou velhinho de 90 anos e criança de 3 anos em criminoso. Ferrou. Não é mais um esquema que você possa atuar. Eles perdem 20% por ano, ou abraça esse novo esquema, ou você vai ter um modelo que não tá aproveitando desse cenário, ok? Então, gente, leiam. Ele fala de tudo que você pode fazer nas plataformas distribuídas para catalisar ações, que é o que a gente está falando aqui hoje, ok? O outro livro que é imprescindível é o Blue Train Manifesto. Tem alguém aqui que leu o Blue Train Manifesto? Eu todo não, mas... Olha só, gente, Blue Train Manifesto, ele fala de 95 teses de como a internet ia mudar o mundo. Um monte de coisa a gente já sabe, esse livro tem 10 anos. Por exemplo, a internet muda tudo, subverte hierarquias, mercados online são diferentes do mercado offline, até isso bem, ok? O que as empresas ainda não adquiriram? Senso de humor para lidar com o novo cenário. O que acontece agora? Antigamente, você falava como empresa, demorava 3 meses para você ouvir o feedback. Agora eu estou falando, vocês estão fungando a minha orelha. Eu nem falei, vocês já estão tweetando, não é isso? Lançou um produto, já está o povo falando. E quando tem muita gente falando em tempo real, lembra do filtro que eu falei? Você vai ter que filtrar com senso de humor. Porque vai ter gente criticando, por melhor que você seja. A Disney tem 2% de crítica, por melhor que você seja, ok? E aí, nesse cenário, o que é você ter senso de humor? É você ter humildade, honestidade, valores e pontos de vista. O que é honestidade? Eu falo rápido, certo? Eu sempre dou esse exemplo porque sou eu. Eu falo rápido, honestamente, que eu posso... Pra vocês terem ideia, quando eu comecei a ter Twitter nas minhas palestras, o pessoal começou a twittar coisas do tipo que eu era treinada pelo Enéas, patrocinada pela Red Bull, ou que eu era o Zayn Bolt das palavras, ok? Então, o pessoal faz... No começo eu me achava o ser mais miserável da face da Terra, ou me odeia. Quando você tem senso de humor, você começa, bom, honestamente eu falo rápido. Humildemente, o que eu posso fazer? Colocar um monte de material ali para vocês lerem, para não se sentirem soltos no negócio. E depois, ouvir um pouco mais antes de se defender, não é isso? Até que você percebe que as pessoas estão brincando com você, que é uma brincadeira gostosa. Às vezes não estão brincando, ok? Quando o pessoal fala que meu site está ruim, que é verdade, não é brincadeirinha. E eu sei que é algo que eu preciso mexer, fazer, ou seja, humildade e honestidade, ok? Isso faz com que você mude o que está errado, que você entenda como se aliar com as pessoas, quando elas falam uma coisa bacana. E vai ter gente que vai falar coisa que não tem nada a ver, que você vai ter que conviver com isso. 2% vai te criticar, ou você paralisa por causa desses 2%, e você continua atendendo os 98% que estão satisfeitos com você. Vai ter que conviver com a crítica. Ninguém agradou todo mundo. Madre Teresa tem crítica também, ok? Madre Teresa de Calcutá. Então, nesse processo, tem 2 outras coisas aqui que são muito importantes. Além da humildade e da honestidade, valores e pontos de vista. Você pegar pessoas que não estão alinhadas com a sua empresa de valores e pontos de vista, elas vão tentar coisa que não tem nada a ver com a sua empresa vai se ferrar. E aí é o caso da Chrysler, que fez, montadora de carros nos Estados Unidos, fez um vídeo de homenagem para a cidade de Detroit, gastou milhões para fazer esse vídeo, e no dia seguinte que ele foi veiculado na televisão, um funcionário da Chrysler tweetou o seguinte, que ele não sabia,
por que a Chrysler era a cidade dos carros, se todo mundo lá era barbeiro? O que vocês acham? Gastou uma fortuna e um porta-vozinho ferrou com tudo que você gastou, ok? Por quê? Não tem valores alinhados, não tem identidade com a empresa, ok? Leia esse livro. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que ele é keynote, e ele só fala desse livro. Ele virou amigo do autor, de tanto que ele fala desse livro. Ele vai falando das teses e ensinando as empresas como é que elas usam as 95 teses desse livro, ok? As redes que mais crescem no Brasil e no mundo: Twitter, Facebook, LinkedIn, tá? LinkedIn é mais velho que o Orkut. Tem perfil no LinkedIn 2003. Só que por que teve que demorar tantos anos para fazer sucesso? Precisou culturar, as pessoas conhecerem como funcionam as horizontais para querer uma rede só de relacionamento profissional, ok? Tudo bem até aqui? Todo mundo feliz? Ok, então vamos lá. Ameaças. Primeiro, quantos de vocês aí têm conta no Facebook? Quantos leram o contrato de uso? Quantos têm Gmail? Quantos leram o contrato de uso? Foursquare? E aí vai, né? Ninguém leu. Então, deu ok, não leu, o problema é seu. Certo? Esse é o primeiro risco que a gente corre. Olha só, gente, o Gmail, você está dando autorização para o Google ler todas as suas mensagens para te oferecer links patrocinados, não é isso? Então, aquele que falou que agora o Google vai conhecer sua carteira também, ele já conhece todo o resto, ok? Só faltava ele saber quanto você gasta, porque todo o restante ele sabe mais do que qualquer outra pessoa na face da Terra. Então, basicamente, você deu autorização para isso. Aí você fala para mim assim: ah, Marta, mas no meu e-mail não tem nada muito secreto, é só coisas do dia a dia. Aí fala para você: se eu olhar a lata de lixo da casa de vocês, eu sei tudo sobre vocês. Eu sei quem mora, quem não mora, se tem criança, não tem criança, que você cobra, que você lê, eu sei tudo. Imagina o e-mail de vocês. Ficar 5 anos no ar, que vocês nem baixam para a máquina de vocês, né? Ou seja, é um poder muito grande e você está dando esse poder para os outros. Esse fofo aqui, gente, é Napoleão. Napoleão conquistou o mundo, certo? Certo. Ele conquistou uma parte do mundo, uma parte grande do mundo. E aí tinha uma coisa que o Napoleão falava, que eu adoro, é mantra nas minhas palestras, quem já assistiu vai saber responder. Só tem 2 alavancas que movimentam o mundo. Você só acorda de manhã, você só está aqui hoje por causa de 2 coisas. Alguém sabe? Alguém já ouviu falar ou sabe a frase ou conhece? Não? O meu medo, exatamente. E a outra é o interesse. Nós somos interesseiros e medrosos, ok? A gente só age por esses 2 inputs, que é o prazer e a dor. Olha só, por que você está aqui hoje? Ou você está interessado em alguma coisa que você tem que aprender, ou você está com medo de perder o emprego que seu chefe mandou você vir, não é isso? Basicamente isso. Todo dia de manhã você faz essa decisão. Por que você levanta da cama? Ou você está interessado em algo, ou você está com medo que alguma coisa ruim vai te acontecer. Gente, o amor é lindo, não é? Uma ova. Ou você está interessado no sentimento que você está tendo, ou está com medo de perder. Religião. Ou você está interessado em ir para o céu, ou está com medo de ir para o inferno. Basicamente, tudo que a gente faz é baseado no interesse e medo. Por que isso é importante? Se eu conhecer os interesses e os medos de uma pessoa, eu manipulo essa pessoa do jeito que eu quiser. Antigamente, o que a gente tinha que fazer para conversar com uma pessoa, puxar papo? Se fosse na área de vendas, e o cara for homem, sabe, o time de futebol dele tem papo meia hora. Você já ganhou o coração da pessoa. Imagina hoje que você sabe. Os filhos, onde ele vai passar as férias, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele come. Você sabe tudo para encantar outra pessoa, ok? Está na palma da sua mão, você que deu esse poder. Então, isso, na minha opinião, é inclusão digital. Você tem que entender letramento digital, o que faz nesse cenário. Todo mundo fala, educação digital. Todo mundo fala de inclusão digital. E eu acho que a gente tem que ter educação digital antes de ter inclusão digital. Senão, é um estrago, assim, é que nem você dá um ferro de passar uma faca para uma criancinha que ainda não fala, ok? Ela vai se queimar, ela vai queimar os outros, ela vai detonar. Ela precisa primeiro aprender como usar aquilo para depois ela usar. Aí você consegue